Fala pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, dando sequência aí, trabalhamos as últimas aulas com Napoleão e agora a gente vai focar um pouquinho na questão da Inglaterra, tá? Na independência americana. Quais foram as ações que acabaram por levar a essa independência? Então é o seguinte, pessoal, primeiro ponto a gente sabe que a Inglaterra, ela colonizou os Estados Unidos juntamente com os puritanos. O que eram esses puritanos? Eram protestantes radicais. Então o que acontecia? Essa galera que morava na Inglaterra, após a colonização dos Estados Unidos, elas se viram em conflitos dentro da própria Inglaterra por serem radicais, ou seja, por serem enérgicos nas suas ações. Então, como uma tentativa de fugir de uma perseguição religiosa, esse pessoal cria companhias de navegação e saem da Inglaterra a caminho dos Estados Unidos, povoando aquele local. Por isso que nós temos aí a prática que a região inglesa, né, ou seja, que os ingleses colonizaram os Estados Unidos e que os Estados Unidos foi uma colônia de povoamento. Tudo bem? Bem, a partir desse momento, com essa colonização, os Estados Unidos eles foram divididos em 13 colônias de povoamento, tá? Entre essas 13 colônias a gente tinha algumas subdivisões, tá bom? As colônias do norte, que tinham a sua agricultura diversificada e mão de obra escrava. As colônias do centro, que tinham mão de obra mista, ou seja, tanto escravos quanto pessoas livres. E o sul, as colônias do sul, que tinha economia voltada para a questão da mão de obra africana. Então, qual que era o grande problema aqui, pessoal? Com a aplicação dessa colonização, você vai ter alguns conflitos com essa lógica de mão de obra livre e mão de obra escrava entre as colônias do sul e do norte, tá? Enquanto o sul queria uma mão de obra 100% escravizada, o norte queria uma mão de obra livre. E aí você tinha problemas. Por qual razão? Essa galera precisava pagar impostos para a Inglaterra, porque mesmo sendo uma colônia de povoamento, ainda assim ela era uma colônia. E a Inglaterra metrópole, ou seja, precisava se pagar impostos, precisava render alguma coisa para a Inglaterra. E aí o que acabava acontecendo? Meio que a Inglaterra incentivava o conflito entre esses dois grupos para fazer com que os Estados Unidos em si não se destacassem como potência e chegasse a ultrapassar a Inglaterra na questão econômica. Tudo bem? Bem, o que acaba acontecendo então? As colônias do norte e do sul acabam entrando em conflito, que fica marcado como a Grande Guerra Civil Americana, tá? Entre mão de obra escrava e não escravizada. Vai ser um conflito muito complicado. Por qual razão? Um conflito civil, uma guerra civil. Quem tende a sair prejudicado é o próprio país. Por qual razão? É briga dentro do país. É pessoas do mesmo país contra pessoas do mesmo país. E aí, consequentemente, a conta quem paga é o próprio país. Você não tem um vencedor ou um perdedor. Ou melhor, você não tem um vencedor, você tem um perdedor. A pessoa que luta num conflito civil é a mesma que vai perder, tá bom? E aí, qual que é a lógica, então? Você tem uma dualidade de pensamentos. Então, as colônias do norte, elas têm um pensamento mais abolicionista. O que isso quer dizer? Pensa no fim da escravidão e a aplicação de uma mão de obra de trabalho livre, e as colônias do sul aplicam um conceito de mão de obra tradicionalista, ou seja, escravocrata, o uso e a manutenção, ou seja, manter os escravos ainda nas forças de trabalho. Tudo bem? Bem, essa guerra civil acaba acontecendo, e aí qual que é o grande problema, tá? A metrópole, ela vai começar a perceber o seguinte, que mesmo com incentivo a essa guerra civil, a esse conflito entre pessoas do mesmo país, os Estados Unidos acaba crescendo. E aí, como forma de tentar impedir esse crescimento, a Inglaterra começa a criar umas leis absurdas, ou seja, cobrar dinheiro pra caramba para evitar com que ela passe a lógica da metrópole. Lembra que na última aula a gente falou o seguinte, que a metrópole ela sempre vai estar acima da colônia. Se essa situação se inverte, as posições, as nomenclaturas também se invertem. Se a metrópole cai e a colônia passa, quem era a colônia se torna a metrópole, quem era a metrópole se torna a colônia. Então a Inglaterra não queria que isso acontecesse com os Estados Unidos. E criou alguma série de leis absurdas que a gente vai ver aqui. Por exemplo, a lei do açúcar. Um dos principais produtos produzidos era o açúcar e se aumentou a produção de açúcar, se criou uma taxa que chegava a dar uma média de cerca de 25% acima da produção de açúcar, ou seja, para você produzir você pagava e pagava caro. Segundo ponto, a lei do selo. Todo documento que fosse criado nos Estados Unidos deveria receber um selo real inglês e deveria ser pago para isso. Caro pra caramba, ou seja, eles já estavam com o intuito de derrubar o crescimento norte-americano, o crescimento dos Estados Unidos.
Depois, a lei dos alojamentos. Tropas inglesas deveriam ser alojadas nas melhores casas da colônia, tá? Por tempo indeterminado. Então pensa, você está na sua casa, tranquilo, chega um monte de galera estranha, se aloja, militar, pouco se lixando porque você tem na sua casa, tocando terror. Isso era obrigatório. A lei do chá. O que era a lei do chá? Estabelecia um monopólio de venda de chá só pela Inglaterra. O que é o monopólio, galera? O monopólio é uma venda única. Ou seja, quem só pode vender o chá, comercializar o chá, mesmo produzido nos Estados Unidos, era a Inglaterra. E o que acontecia, galera? Se só ela que pode fazer a venda desse chá, os lucros, consequentemente, vão ser somente dela, a Inglaterra. Essa somada de ações, galera, junto com o que nós trabalhamos lá no comecinho do primeiro bimestre, das ideias iluministas, vão ocasionar o que nós vamos chamar de independência americana. Então esse conjunto de insatisfações, essa galera começando a ficar muito chateada com o que a Inglaterra está fazendo sobre os Estados Unidos, vai acabar fazendo o quê? Vai acabar fazendo com que os Estados Unidos criem o seu processo de independência, tá bom? Lembrando que a independência americana ela só vai ser aplicada a partir do momento que se cria um conjunto de leis que organizem os países. Os países, tá? Os países foi ótimo. Que se organizem os países, tá? Então esse conjunto de leis vai ser a famosa Constituição Americana, que coloca que todo ser humano, todo cidadão americano, ele é livre, tem seu direito de ir e vir, que os americanos prezam tanto até hoje, tá? Então a partir da aplicação dessa Constituição é que a gente começa a ter o surgimento de ideais de separação, ou seja, de liberdade da Inglaterra, ou melhor, dos Estados Unidos com a Inglaterra. A Inglaterra deixa de ser metrópole e os Estados Unidos deixa de ser colônia. Mas isso é um assunto mais pra frente. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Tchau, tchau.